Eu este mês, quando se começou a ver nas lojas e nas ruas elas enfeitadas e as câmaras e as juntas de freguesia preocupadas em enfeitar e decorar as nossas ruas, diga-se passagem, a Baixa está muito bonita este ano, e eu comecei a refletir quanto mais tempo nós vamos ter desta liberdade. Porque eu não sei se nós todos estamos conscientes que nem em todos os países é assim. Não é possível em todos os países celebrar o Natal como nós temos aqui. E é interessante nós vermos as entidades, inclusive públicas, de alguma forma cooperarem com esta cerimónia tão importante para nós cristãos. Eu creio que às vezes nós cristãos, na tentativa de trazer uma reflexão, porque sabemos que também esta quadra é composta por exageros e às vezes com más motivações, mas no entanto receio que às vezes com isso nós não aproveitemos devidamente esta quadra. Uma quadra que obviamente Deus quis assinalar de uma forma tão marcante. Foi por isso que Ele convocou pastores, convocou magos do Oriente para virem adorar a Jesus. Eu espero que quando nós celebrarmos este ano Natal, ainda falta poucos dias para essa cerimónia, acabará por ser no próximo dia 25, o dia de Natal. Nós sempre fazemos a festa uma semana antes, mas porque no dia de Natal é o dia em que celebramos realmente o nascimento de Jesus. Esta ideia de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Esta ideia do Emmanuel entre nós. E eu gostaria de ler um texto que não está associado ao Natal, porque ele é declarado por Jesus Cristo, já quando ele é homem, numa conversa que ele tem com o sacerdote Nicodemos, mas que eu creio que é o versículo da Bíblia que todos nós mais conhecemos. João 3. 6. Ok, nem preciso completar porque todos nós conhecemos. Podemos talvez dizê-lo juntos, se calhar ainda conseguimos todos dizê-lo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não souber este versículo é só olhar para aquele lado direito, do meu lado direito, e vão vê-lo ali para o lado se ainda não repararam, não é? Isto era para facilitar aqueles que não conhecem o versículo, mas eu sei que todos nós conhecemos este texto de cor. É um texto que condensa todo o ensino das Escrituras. Aliás, Martinho Lutero disse que este versículo é o mini-evangelho. Nele nós encontramos tudo aquilo que é a expressão do amor de Deus. Nós não precisaríamos de muito mais textos da Bíblia para explicar tudo aquilo que Deus fez em nosso favor, além deste texto de João 3,16. Mas há um pastor que fez uma reflexão muito interessante. Por outro lado, ele dizia, esse pastor Ivan Saraiva, ele dizia assim: no entanto, este versículo é dos que contém a maior grandeza de todas, porque ela contém o maior ser de todos, Deus. Contém a maior motivação de todas, o amor. Contém o maior espaço habitável, o mundo. Contém a maior profundidade e intensidade, que é de tal maneira. Contém aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é dar. Nos dar aos outros. Contém o maior sentimento, a maior atitude que nós poderíamos ter como cristãos, que é crer. Então este texto é de facto, por um lado, um resumo do Evangelho, por outro lado, um texto gigante, um texto enorme. E eu gostaria só de salientar dois aspectos deste versículo. O primeiro é que Deus nos ama. E às vezes eu creio, por várias razões, nós ficamos com uma mente, com filtros, uma mente toldada, e não percebemos que somos amados de Deus. Deus te ama. Alguns de nós temos dificuldade de entender o amor de Deus, creio que por duas razões principais. A primeira razão pela qual nós temos dificuldade em compreender como Deus nos ama é por causa da cultura em que nós estamos. Nós vivemos numa cultura que rejeita de alguma forma a Deus. Rejeita a atitude que as pessoas veem até nas igrejas. E há um autor que escreveu um livro interessantíssimo, O Imensurável Amor de Deus. Ele diz a certa altura: se tu rejeitaste a hipocrisia da igreja, ou se tu rejeitas um Deus que obviamente é déspota, manipulador, um Deus que criou leis que ninguém consegue viver, se tu rejeitaste um Deus que age de uma forma insensível para com aqueles que estão em necessidades, eu quero te dizer que podes começar a buscar de novo, sem perder a tua integridade, porque esse Deus não é o Deus da Bíblia.
O Deus da Bíblia é o Deus que ama. É um Deus que se dá a si próprio. É um Deus que não é manipulador para os seus próprios interesses. Não é um Deus narcisista. Não é um Deus que está lá nos céus a tentar manipular os homens para que eles gostem mais dele. Este não é o Deus das Escrituras. Então podes olhar para as Escrituras percebendo em primeiro lugar que Deus te ama. E a cultura onde nós estamos foi-se desligando por causa dos maus exemplos até que muitas vezes se vêem dentro das próprias igrejas. As pessoas foram-se desligando de Deus. E hoje vivemos dias difíceis, onde as pessoas querem ter uma espiritualidade, mas não querem se relacionar com aqueles que dizem ter um relacionamento com Deus. Talvez nós precisamos de começar a refletir se nós entendemos verdadeiramente este sentido do Natal. Que Deus nos amou primeiro. É verdade que a sociedade e o mundo, Jesus nos havia dito isto, o mundo não conheceu a Deus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o reconheceram. E talvez o melhor exemplo disso nós podemos ver retratado naquilo que aconteceu no Natal de 1914. Talvez alguns de nós não estamos conscientes desse Natal, já passou muito tempo, nós não éramos, provavelmente a maior parte de nós não existia, mas o Natal de 1914 encerra um marco. E eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo do que aconteceu nesse Natal. Decorria a Primeira Grande Guerra, 6 meses que essa guerra estava a decorrer, e a frente de batalha estava a poucos metros uns dos outros. Os alemães e os aliados franceses, belgas e britânicos estavam nas trincheiras, a 50 metros uns do outro. E obviamente os generais estavam a tentar, obviamente, fazer as ofensivas para conquistar o inimigo. Mas algo de estranho acontece naquela frente de batalha. E a maior parte dos jornalistas daquela época que retrata e põe nos jornais depois este episódio, declara que esta foi um marco na história. Foi provavelmente o último Natal verdadeiramente celebrado na Europa. Então eu gostaria de ver este vídeo convosco. Este foi, dizem os jornalistas da época, provavelmente o último Natal que encerrou uma época na história da Europa. E nós concordamos, porque os generais, insatisfeitos com esta iniciativa voluntária dos militares, fizeram com que a guerra tomasse uma nova dimensão, de tal forma que nos anos seguintes isto não foi possível ser repetido. O ódio entre os aliados foi tal que obviamente não mais se separou guerras para celebrar aquilo que as Escrituras diz, paz entre os homens, em quem Deus quer bem. Então, creio que depois deste episódio de 1914, um facto real, que marca um período da nossa história, a Europa entrou num processo de descendente de afastamento de Deus. E eu receio que às vezes nós próprios cristãos não celebramos convenientemente esta época. Ficamos tão preocupados em criticar o comércio, em criticar o consumismo, que não usufruímos daquilo que é o Espírito de Natal. Eu gostaria de te desafiar a olhar para este texto que Jesus nos dá, não como a época de Natal, porque Jesus não conta este relato, não está a ter esta conversa com Nicodemos para que se celebre o Natal, mas de alguma forma João 3,16 encerra todo o espírito de Natal. Tudo aquilo que Deus tinha no seu coração para partilhar com a humanidade acerca do seu amor. O Natal é a manifestação do amor de Deus. Deus amou. Deus amou. Deus ama. Não só no passado Deus amou, como no presente Ele ainda te ama. Tu podes dizer comigo, talvez muitos de nós temos esta dificuldade de perceber o amor de Deus por causa dos aspectos culturais. Ou talvez nós temos a dificuldade em entender o amor de Deus por causa da nossa herança familiar. Alguns de nós não tiveram pais que os amassem. Não tiveram pais onde receberam carinho ou afeto. Ou porque os pais faleceram, ou porque os pais saíram, ou porque os pais abandonaram de facto. Mas as Escrituras nos dizem ainda que uma mãe se pudesse esquecer do seu filho, Deus, de modo algum, se esqueceria dos seus filhos. Deus ama-te. Deus ama-nos. E o Natal é a manifestação intencional de Deus, do seu amor para connosco. E às vezes a nossa herança familiar leva-nos a não entender o amor de Deus. Eu quero-te sugerir que provavelmente as razões pelas quais tu não consegues entender ou sentir o amor de Deus no teu coração tem mais a ver com a cultura, tem mais a ver com a tua herança familiar do que propriamente com este Deus que a Bíblia descreve. Deus ama-nos. Deus nos amou de tal maneira
com uma intensidade tal, com uma profundidade tal, com um amor de uma dimensão tal, como nunca foi visto antes na história da humanidade, que Ele chegou ao ponto de se dar a si próprio, porque na realidade Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus. Deu-se a si mesmo, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Agora eu espero que, ao refletirmos sobre o que é que nos impede de receber o amor de Deus, nós possamos pelo menos conseguir identificar o que é que nos afasta de entender o amor de Deus por mim. Tu entendeste já que Deus te ama? Podes dizer comigo, aqueles que sentem o amor de Deus no seu coração, que sabem que Deus os ama. Deus ama-me. Consegues dizer comigo? Deus ama-me. Ok? Há alguns que não estão convencidos, então eu vou pedir para tu dizeres ao teu vizinho: Deus ama-te. Está bem? Deus ama-te. Podes dizer outra vez: Deus ama-te. Eu quero te dizer ainda mais uma coisa. Sabes, Deus ama até aqueles que tu não conheces. Podes dizer comigo: Deus ama aqueles que eu não conheço. Amém? É isto? Concordas? É possível Deus amar até aqueles que tu não conheces? Agora eu vou-te pedir um passo mais difícil ainda. Podes dizer: Deus ama aqueles de quem eu não gosto. Este é difícil. Deus ama aqueles de quem eu não gosto. Amar os seus amigos. Às vezes nós somos capazes de dizer as 3 primeiras afirmações. Deus ama-me, sabe tão bem. Deus ama aqui este meu vizinho, sabe tão bem. Deus ama até pessoas que eu não conheço, porque Deus amou o mundo. Agora, Deus ama aqueles que eu não gosto? Deus ama aqueles que eu não gosto. Deus ama aquelas pessoas que podem ser os nossos inimigos, como nós vimos retratado neste pequeno vídeo sobre a Primeira Grande Guerra. Deus ama até aqueles que tu consideras teus inimigos. Sim, Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama não só os cristãos evangélicos. Deus não ama só os cristãos católicos ou ortodoxos. Deus não ama só os cristãos, eu quero dizer. Deus ama também os islâmicos, os judeus, aqueles que são agnósticos e ateus. Deus continua a amá-los, ainda que eles não compreendam este amor de Deus. E eu creio que as 2 principais razões é porque o mundo nos tem influenciado e levado a pensar num Deus que não existe. Eu creio que o Deus manipulador, o Deus maquiavélico, o Deus que castiga a bel prazer porque acordou mal disposto, esse Deus que os homens inventaram, o próprio Deus rejeita esse Deus, porque Ele não existe. Porque Deus é amor. Deus é amor. E a manifestação principal do amor de Deus é o Natal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha que morrer, não tenha que viver em angústia, não tenha que viver longe da presença de Deus, tenha a vida eterna. Segunda coisa que eu te gostaria de dizer neste Natal é que o Natal materializa-se na generosidade. O Alfredo leu para nós no início a primeira carta de João, capítulo 3, versos 16 a 18, e aí diz que nós, se amamos a Deus, temos uma outra forma de demonstrar que amamos a Deus. Porque às vezes nós pensamos que o amor para Deus é só uma coisa esotérica, uma coisa espiritual, uma coisa que é entre mim e Deus. E a primeira carta de João nos diz que se tu dizes que amas a Deus, tens que amar o teu irmão. É impossível, aliás, dizer que eu amo a Deus, ou é contrário à fé cristã dizer que eu amo a Deus e não amar o meu irmão. Então o Natal é também, sim, um período de dar. Agora eu quero dizer que generosidade não é consumismo, não entendas mal. Generosidade não é necessariamente correr desenfreadamente atrás das promoções e ter que comprar tudo e dar prendas a todos sem pensar muito bem o que é que estamos a fazer. Não é isso que eu estou a falar. Agora, por outro lado, sim, Natal é generosidade. Natal é dar. Agora, há coisas que nós podemos dar que não custam dinheiro. Nós é que temos uma mente que achamos que tudo se resume aos bens materiais. E começa lá em casa. Esta atitude materialista de ver as coisas começa na infância. Quando nós, nas nossas casas, muitas vezes proibimos as nossas crianças de brincarem com coisas. Porque elas vão estragar aquele bibelô. Elas vão partir aquele vaso caríssimo. Elas vão estragar aquele prato e, obviamente, algumas vezes poderá ser por precaução, por segurança, para que elas não se magoem. Havia um antropólogo que visitou uma tribo indígena e essa tribo não repreendiam constantemente as suas crianças. As crianças não estavam constantemente a ser repreendidas. Não partas isto, não partas aquilo, porque eles também não tinham grandes utensílios. Viviam em casas de terra batida, chão de terra batida, teto de colmo, e as crianças viviam livremente.
E essa pessoa dizia, talvez seja por isso, que aos poucos e poucos, sem nós querermos, sem ser a nossa intenção, nós vamos gravando no coração dos nossos filhos que as coisas são mais importantes que as pessoas. Ainda que a gente não verbaliza isto. Mas ao constantemente dizer, isto é tão importante, não mexe naquilo, não mexe naquilo outro. E muitas vezes, lembro-me de uma história, já não me lembro quem me contou, uma história real, que alguém recebia presentes e assim que os recebia, nem os desempacotava e ficavam guardados no seu quarto, não podia mexer para não estragar. E esta tem sido muitas vezes as atitudes, creio que isto é uma atitude extrema, mas muitas vezes estas são as atitudes dos pais que vão gravando no coração dos seus filhos. As coisas são mais importantes que as pessoas. E nós passamos esta mentalidade e interiorizamos esta mentalidade e esquecemos que as pessoas são mais importantes que as coisas. Aliás, as coisas mais importantes da vida não têm preço e não se conseguem comprar. Às vezes nós pensamos que podemos comprar tudo, mas não podemos comprar tudo. Nós podemos comprar os remédios, mas não conseguimos comprar a saúde. Nós podemos comprar um bom colchão, mas não conseguimos comprar o descanso. Nós podemos fazer um banquete, comprar iguarias fantásticas, mas não conseguimos comprar o apetite. Nós podemos comprar até umas consultas no terapeuta, mas não conseguimos comprar a amizade sincera. Aquilo que é mais importante na vida, nós não conseguimos comprar. Muitas pessoas até pensam que comprando o sexo estão a comprar o amor, mas o amor não se compra. O amigo sincero é aquele que está ao nosso lado. E isso não tem um preço, isso não se consegue comprar. Nós podemos comprar os presentes, mas dificilmente nós compramos a amizade. Porque a amizade sincera é dada de coração. Então nós precisamos despir-nos desta mentalidade comercial, desta mentalidade em que nós achamos que conseguimos comprar tudo, para perceber que a generosidade de Deus, Ele deu aquilo que não tem preço, deu o seu amado Filho. E o desafio que João nos deixa lá na sua primeira carta é que nós possamos nos dar a nós próprios aos outros. Este Natal podemos dar aquilo que não tem preço. Sejamos generosos nos nossos sorrisos. Sejamos generosos nos abraços. Sejamos generosos no amor. Sejamos generosos no perdão. Sejamos generosos na amizade. Sejamos generosos na hospitalidade. Vinhamos a conversar no carro com os filhos ainda hoje. Esta ideia dos hospitais. Eu não sei se todos nós estamos conscientes que a ideia dos hospitais, e a palavra hospital, provém da ideia da hospitalidade. Provém do meio cristão, do seio cristão. A ideia dos hospitais não foi de uma sociedade secularizada. A ideia dos hospitais provém da atitude de cristãos que se preocupavam em acolher aqueles que eram frágeis e doentes e por isso acolhiam-nos no seu seio com hospitalidade. E hoje os hospitais passaram a tratar as pessoas quase como números porque os médicos não têm tempo para ser hospitaleiros. E às vezes nós não percebemos o que é que vamos fazer ao hospital. O hospital deveria ser um lugar de hospitalidade. E às vezes é só um lugar para passar remédios, medicamentos, prescrever medicamentos. Precisamos de ganhar esta nova consciência como cristãos. Podemos dar e devemos dar aquilo que não tem preço, aquilo que não está à venda. E isso nós somos os herdeiros preferenciais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Este Natal sejamos generosos. Não tem mal nenhum ser generoso. Eu creio que muitas vezes, John Maxwell diz isso, muitas vezes nós somos aqueles que estamos quase sempre a ser reconhecidos por andar a tentar corrigir o mundo, em vez de acolher o mundo. Não no sentido imoral, não no sentido de acolher o pecado, mas acolher aqueles que Deus amou. Deus amou o mundo com as suas imperfeições. Deus não espera que o mundo esteja santificado e reparado para o amar. Deus ama primeiro. E no processo do mundo amar a Deus, porque Deus o amou primeiro, o mundo vai ser santificado, porque a própria presença de Deus está nele. Sejamos nós esse braço estendido de Deus para o mundo. Este Natal é uma excelente oportunidade. As pessoas estão muito mais prontas para ouvir a mensagem do Natal. E nós somos os guardiões dessa mensagem. Temos o dever e a responsabilidade de partilhar ao mundo como Deus nos ama. Porque Deus amou de uma tal maneira, de uma profundidade, com uma intensidade, como não houve outro ser a manifestar, que Ele deu. Sejamos também generosos como Deus é generoso. E Ele deu para que todo aquele que nele crê, e isto sabemos que apesar de Deus ter amado o mundo todo, nem todo aquele crê, nem todos creem. Porque Deus deixou isso à liberdade de cada homem. É possível eu ser amado por Deus e, no entanto, não querer me relacionar com Deus.
porque Deus nos amou. Mas para eu poder ter um relacionamento com Deus, eu preciso crer que Jesus Cristo é quem é. Porque Jesus Cristo não veio, diz o verso 17 desta carta de João, deste livro de João, o Evangelho de João, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio nesta fase para condenar, veio para incluir, veio para acolher. E nos deixa a nós esta responsabilidade, mais do que andar a tentar corrigir as pessoas dos seus erros antes que elas tenham um relacionamento com Deus. Quantos de nós às vezes ficamos logo chocados com determinados comportamentos e esperamos que as pessoas mudem o comportamento antes delas chegarem a conhecimento de Cristo. Só é possível verdadeiramente mudar os seus comportamentos quando temos um relacionamento com Deus. Sejamos nós pessoas que acolhem, hospitaleiros. Sejamos nós pessoas que abraçam aqueles que ainda estão na sua miséria. Aqueles que talvez não são perfeitos e nunca o serão, porque nós próprios não o somos. Mas sejamos nós aqueles que demonstram o amor de Deus para o mundo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Natal que Jesus espera que tu e eu vivamos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida abundante. Aqui a vida eterna não é só o viver muito tempo. Porque uma pessoa que vive muito tempo sem plenitude de vida, vive uma seca. Já viram o que é vivermos uma eternidade virados por uma parede? É horrível. Eu não quero esta vida eterna. A vida eterna não é só o prolongar da vida. Não é só viver muito tempo. A vida eterna é uma vida plena em Deus. É uma vida de satisfação. É uma vida em que nós podemos já não sofrer mais, porque é isso que o livro de Isaías nos diz. Não haverá mais choro, nem lágrima, nem sofrimento, porque Deus, Ele mesmo reinará. Este é o nosso Deus. Ele quer te dar uma vida plena. Havia um homem que frequentemente na sua cidade havia campanhas de evangelização e esse homem gostava de ouvir a palavra de Deus e ele lá ia ouvir a palavra de Deus. Naquela semana havia todas as noites a pregação do Evangelho. E uma das pessoas, dos assistentes que estava a apoiar aquela campanha, chegava perto de um homem bem vestido, um empresário lá da época, daquela cidade, e ele dizia: você não gostaria de ir lá à frente para receber a Jesus? E esse homem dizia: não, eu posso orar aqui no meu lugar, Deus ouve. E o assistente, de uma forma simpática e cordial e delicada, dizia: sabe, não, Deus aqui não vai ouvir a sua oração, você precisava de ir lá à frente. E o homem ficava: ok. No dia a seguir, este homem voltava à mesma campanha a ouvir a palavra de Deus e mais uma vez o assistente chegava perto dele e disse: você não gostaria de receber a Jesus? Não gostaria de ir lá à frente para fazer uma oração? Ele disse: não, eu posso orar aqui no meu lugar. Ele dizia: não, a sua oração aqui no seu lugar não vai ser atendida. Eu achava aquilo estranho. Mas no dia a seguir voltava, porque ele gostava de facto de ouvir o Evangelho. E nesse último dia da campanha, o assistente chegou-se perto dele e olhou para o homem, e o homem disse: eu quero ir lá à frente fazer a oração, com as lágrimas nos olhos, arrependido e contrito. E o homem disse: não, você pode orar no seu lugar, porque Deus vai ouvir. Estás pronto para te relacionar com Cristo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É importante crermos. É importante nós confiarmos neste Deus que nos amou. É importante dedicarmos a nossa vida a Ele e aproveitarmos esta época natalícia para sermos generosos, para sermos bondosos, para sermos alguém que faz a diferença. Porque se criticamos o comércio e a indústria que se aproveita desta quadra, por favor, aproveitemos nós porque ela é nossa. Não sejamos nós os mais resingões e mais mal dispostos da quadra natalícia. O Natal é para ser celebrado, porque é a paz de Deus entre os homens a quem Ele quer bem. Então eu gostaria de te propor um tempo de oração. Talvez tu precisas de orar no teu lugar, ou tu precisas vir à frente, não sei. Mas talvez tu precisas ter um encontro com Deus esta manhã. Precisas que Deus possa fazer parte da tua vida. Tu possas depositar nela a tua fé. Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, e todo aquele que crê, possa ter uma vida plena em Cristo. Sendo tu cristão, há muitos anos ou não, talvez alguns de nós já ouvimos isto há 20 ou 30 anos, mas eu desconfio que às vezes nós vivemos o Evangelho muito distante daquilo que é a vontade de Deus. A vida plena, a vida eterna que Deus promete é para ser vivida aqui. Por isso a promessa da vida eterna é aqui. Porque todo aquele que crê tem a vida eterna. Não é terá no futuro. Porque a vida eterna começa a ser usufruída nesta vida. A vida plena começa a ser usufruída
nesta vida. Por isso Jesus diz: quem vem a mim, quem tem sede e vem a mim e bebe desta água viva, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, ele passará a ser uma fonte que jorra para a eternidade. Ele passará a ser uma bênção para aqueles que cruzam com ele. Tens sido tu uma bênção. Tens sido tu uma bênção para as pessoas que cruzam contigo. Então eu quero-te deixar um desafio. Talvez tu precises de ter este encontro com Deus nesta hora. O Natal realmente só faz sentido se nós temos esta vida plena. Se nós cremos em Cristo. E se nós passamos a ser tão generosos como o nosso Deus é generoso. Porque é esse o desafio. O desafio não é só por umas luzinhas. Eu gosto das luzinhas. Eu gosto das árvores enfeitadas. Eu gosto das ruas enfeitadas. Eu oro para que isto se mantenha. Porque eu sei que há sítios onde isto não é permitido. Onde os cristãos querem enfeitar as suas casas e são perseguidos por isso. Porque obviamente é proibido nesses países. E eu espero que no nosso país ainda haja liberdade para continuarmos a celebrar o Natal. E não sejamos nós, os cristãos, os primeiros a desprezar aquilo que nós temos como mais-valia ainda ao nosso redor. Mas para isso, para nós não só celebrarmos as luzes, o peru e o bacalhau, porque o Natal é mais que isso. O Natal é o amor de Deus derramado em nossos corações. Precisamos talvez de nos voltar para Ele e ter este tempo de entrega da nossa vida nas suas mãos. Crês tu nisso? Eu vou-te pedir para fazeres uma oração a Deus, uma oração de entrega ao Pai. Se no teu íntimo precisas de restauração, talvez é a altura de dizer: Senhor, por amor do teu nome, tu que és o Deus de amor, vem ser comigo, restaura o meu interior, limpa o meu interior. Vem, Deus, sarar estas feridas. Vem, talvez, Deus, tirar estas mágoas. Eu te peço, eu creio que este Jesus que veio, nasceu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é Ele que tem o poder para me restaurar. Há um prazer de vida, uma satisfação como nunca antes. Então eu queria te convidar, se tens desejo no teu coração de fazer isso, de pedir esta oração a Deus, a vires aqui à frente para nós orarmos. Não é que vir à frente, já percebeste pela história que eu contei, não é o vir à frente que fará a diferença, a menos que haja uma diferença no teu coração. Mas se quiseres, vem aqui à frente para nós termos uma palavra de oração neste Natal. Porque este é o Natal que Deus quer derramar o seu amor no teu coração. Quer transformar-te de dentro para fora. Então, gostaria de te convidar a esse tempo de oração. Deus e Pai, eu quero orar em nome de Jesus Cristo, agradecendo, ó Deus, a dádiva que Tu nos deste de Jesus. Este amor de Deus que se materializou, tornando-se um bebé vulnerável, dependente, um bebé que levou muito tempo a ser gerado, porque Tu tinhas, ó Deus, um plano de demonstrar o Teu amor para conosco, um plano que levou a que Jesus Cristo, o Deus eterno, o Deus Filho, se limitasse, Ele próprio, se limitasse, esvaziasse dos seus atributos divinos, para se fazer como um de nós. E isto, ó Deus, é demasiado elevado para que eu o compreenda. Ó Deus, eu entendo só que isso é um ato de amor para connosco. Porque Tu nos amaste de tal maneira que Tu deste o Teu amado Filho. Que este Natal nós nos recordemos disto. Nos recordemos do amor de Deus derramado em Cristo Jesus. Nos recordemos do amor de Deus que é derramado também nos nossos corações. Para nós estendermos o nosso amor aos outros. Não para guardarmos só para nós, mas para estendermos de uma forma generosa. De uma dádiva que copia, que de alguma forma duplica aquilo que é a ação de Deus para com a humanidade. Senhor, dá-nos a graça de celebrar um Natal onde Tu és o centro, onde Tu és verdadeiramente celebrado, onde Tu és verdadeiramente adorado, onde Tu és verdadeiramente transmitido, onde Tu és, ó Deus, aquele que toca a humanidade. E é para a Tua honra, para a Tua glória, Deus, que nós queremos recordar que Tu nos amas e Tu foste generoso connosco. Por isso nós devemos amar e devemos ser generosos com o nosso próximo. Neste nome mais alto, o nome de Jesus. Amém. Amém. Penso que o grupo musical ainda tem uma música para encerrar, ou não? Então...